Cultivo Online, capítulo 210. 13 pontos. Após a atuação de Yuan e Fei Yuan, os juízes ponderaram antes de dar o veredicto. O Elder Jing virou-se para olhar para Sr. Zhou e Song Linger. Como ele era o menos experiente dos três, ele queria deixar os especialistas irem primeiro para que seu julgamento não ficasse muito distante, fazendo-o perder prestígio. No entanto, nem Sr. Zhou nem Song Linger falaram muitos momentos depois, fazendo com que o ancião Jing levantasse as sobrancelhas. Então ele se virou para olhar para Yuan e Fei Yuan. Depois de pigarrear, o Elder Jing deu seu veredicto pela primeira vez. Esta é a primeira vez que ouço uma música tão única e devo dizer que foi definitivamente uma experiência nova e positiva no geral. A sincronização entre vocês dois também foi fantástica. No entanto, em comparação com sua apresentação anterior, especialmente você, jovem em a máscara preta estava faltando e foi uma decepção. Para ser sincero, esperava muito mais, mas infelizmente. 7 pontos de mim. O público ficou em silêncio durante todo o veredicto do Elder Jing, e ninguém fez barulho depois, pois também sentiram que era uma avaliação bastante justa. No entanto, Sr. Zhou e Song Linger se viraram para olhar para o ancião Jing com a testa franzida. Esse cara, ele também não conseguia entender o desempenho deles. Sr. Zhou ficou sem palavras, mas não ficou muito chocado, já que quase não percebeu. Sr. Zhou então se virou para olhar para Song Linger, que franzia a testa ainda mais profundamente do que a sua em seu lindo rosto, fazendo-o engolir em seco nervosamente. Eu vou te dar 10 pontos, Sr. Zhou disse de repente, surpreendendo o Elder Jing e o público. O quê? 10 pontos? Você tem certeza do seu veredicto, taoísta Zhou? Não quero duvidar do seu julgamento, mas como você poderia dar a eles uma pontuação semelhante à que deu a Aion e Wei Kang, que eram claramente superiores? Eu espero que você ainda não tenha sido afetado pelo desempenho anterior. O Elder Jing não pôde deixar de questionar a decisão do Sr. Zhou. Sr. Zhou balançou a cabeça e disse: Vou deixar o Sr. Song explicar. Eles se viraram para olhar para Song Linger, que falou com uma voz calma, mas fria, um momento depois. Se você não consegue entender por que o taoísta Zhou deu a eles 10 pontos em vez de 7 vergonhosos, você não se qualifica para ser juiz em esta competição. Se não fosse pelo meu respeito pelo Palácio do Céu e da Terra, eu já teria removido você de sua posição como juiz. Após seus comentários frios, chocando o Elder Jing, Song Linger se virou para olhar para Fei Yuan e Yuan. Mais uma vez, você superou minhas expectativas. 10, não, 13 pontos de mim. Song Linger disse, seu olhar diretamente na figura de Yuan. O quê? A Sr. Fairy Song acabou de dizer, 13 pontos. A menos que todos nós estejamos ouvindo coisas, acho que ela ouviu. É possível dar mais de 10 pontos? E por que 13 pontos? Talvez seja para compensar os 7 pontos do ancião Jing, totalizando 30 pontos. Mas por que ela faria isso? Até o Sr. Zhou deu a eles 10 pontos. Não consigo entender as razões para isso. Talvez houvesse algo no desempenho deles que apenas aqueles dois notaram, afinal, eles são os juízes. O público ficou em alvoroço depois de ouvir o veredicto intrigante de Sr. Zhou e Song Linger. Afinal, como eles poderiam dar ao time de Yuan uma pontuação perfeita quando Aion e Wei Kang não conseguiram esse tipo de pontuação depois de tocar God Descends from Heaven, uma música que é objetivamente mais difícil de tocar? Você deve estar se perguntando por que eu lhe dei essa pontuação. Song Linger disse de repente enquanto olhava na direção de Fei Yuan, que tinha uma expressão confusa no rosto. Ao ouvir as palavras de Song Linger, Fei Yuan assentiu com uma expressão atordoada no rosto. Embora ela estivesse bastante satisfeita com o desempenho deles, ela não achava que fosse digno de uma pontuação tão alta. Song Linger então disse: Seu desempenho geral foi ótimo. Mas não foi nada incrível e valeria no máximo 7 pontos se não fosse pelos outros fatores. Os outros fatores. Fei Yuan ergueu as sobrancelhas. Song Linger acenou com a cabeça e disse: O desempenho do seu parceiro. Desempenho de Yuan? Song Linger continuou. Seu parceiro demonstrou um nível chocante de talento e habilidade seguindo seu ritmo perfeitamente, o que rendeu pontos extras. Eu normalmente não faria algo assim, mas sei muito bem que ele poderia ter realizado muito melhor se ele não fosse limitado por você. Se ele tivesse tocado a cítara em seu próprio nível sem quaisquer restrições, o desempenho definitivamente teria sido melhor. No entanto, se ele tivesse feito isso, vocês não seriam capazes de tocar juntos, simplesmente por causa do fato que a disparidade entre suas habilidades é tão grande, e esta não é uma competição solo. Então ele sacrificou seu próprio desempenho para igualar o seu. Fei Yuan ficou chocada e sem palavras depois de saber o verdadeiro motivo por trás do veredicto, e ela se virou para olhar para Yuan com uma expressão de dor no rosto. Sinto muito, discípulo Yuan. Parece que serei um fardo para você, não importa o que eu faça. Fei Yuan disse a ele um momento depois com os olhos marejados. Yuan não sabia o que deveria dizer nesta situação, já que esta é a primeira vez que ele foi colocado em uma situação tão embaraçosa. Você não precisa me dizer nada. Eu sei que não posso me comparar a você, nem posso alcançá-lo, e isso não é culpa sua. Embora eu possa continuar a ser um fardo até o final desta competição, vamos jogar com o melhor de nossas habilidades, ok?
Fei Yuan disse a ele depois de enxugar os olhos e mostrar-lhe um sorriso. Após um momento de silêncio, Yuan de repente se virou para olhar para Song Linger e disse: Tenho uma sugestão, Sr. Song. O que é? Song Linger ergueu as sobrancelhas de maneira curiosa. Como você disse, eu não tive o meu melhor desempenho e nosso desempenho foi apenas acima da média, então não merecemos uma pontuação tão alta. Não importa como você faça isso. Toque outra música para compensar os pontos, ou pelo menos justificá-la de alguma forma. Yuan disse, surpreendendo a ela e a todos ali.